Mas antes da política, qual é a história do Ailton Dadalto? Se você pudesse fazer um breve resumo. Claro. Quem é o Ailton Dadalto? Da onde veio? Qual é a história? E por que surgiu esse interesse na política? Perfeito, Andrezão. O Ailton Dadalto, ele, um garoto muito novo, decidiu entrar na política por um propósito. Com 13, 14 anos de idade, meu pai perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que ia fazer direito para ser um bom político, né? Eu acho que eu já tinha aquela noção de que a gente tem que ter preparo. Você sempre fala muito isso, né? A gente tem que se preparar para trabalhar por vocês. Não adianta só querer. De vontade aí tem muita gente cheia, mas querer botar a mão na massa, estudar, trabalhar, conhecer a cidade, rodar, são poucos. E eu sempre tive esse propósito, me preparei, caminhei muito, fiz direito, fui presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, presidi Federação de Tênis, enfim, movimentos importantes comunitários, também religiosos, que eu sempre, desde garoto, desde que eu nasci, na verdade, frequento a Igreja Católica, é uma coisa que independe de qualquer escolha profissional ou outra área, mas a religião para mim é um fator muito importante de caminhada de vida, de fé. Então, eu sempre. E outra questão que também te conheço de muitos anos é do esporte, né? O esporte também foi uma ferramenta de evolução de vida para mim. Joguei por muitos anos no Álvares Cabral futsal, tênis, futebol, né? Fiz grandes amigos que até hoje perduram aí na vida de amizade, profissional, pessoal do esporte. Então, todos esses fatores me levaram a chegar onde a gente está agora, que é com muita honra de estar lá na Câmara Municipal de Vitória, a Câmara da Capital, eu sempre reforço. A Câmara da Capital, às vezes a gente acaba tendo a dimensão de um deputado estadual, né? Porque as pessoas olham muito para a cidade de Vitória, né? E a cidade de Vitória precisa desse cuidado. Então eu sempre hoje eu vivo a minha vida do mesmo jeito que eu vivia antes de ser vereador, porque vereador não, para mim não é uma profissão, não é algo de vaidade, nada. É algo que eu me preparei muito, é um propósito. Então eu continuo sendo o Ailton. Apenas agora tenho uma vida pública, né? E isso é de um grau de responsabilidade muito grande por ser novo, ter a votação que eu tive e estar na vida pública, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi com você, conversei com você, foi em 2020, foi no segundo turno, inclusive, da eleição, e você esteve na eleição do Piquet, que se elegeu o vereador, você foi um dos coordenadores, foi o Isso. coordenador, e você também foi muito atuante na campanha do Pasolini. Pasolini, tá. Inclusive, quando muitos não acreditavam, você estava ali, desde que o Pasolini estava em terceiro nas pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de 2020. Não sei se você participou de outras campanhas tão ativamente como você participou dessa, mas você mesmo não sendo candidato, ali você começou a ter uma visibilidade boa e um destaque muito forte nessa eleição 2020. Eu queria que você fizesse um breve resumo aí sobre essa eleição. Essa eleição, a gente tem um grupo muito bacana ali na região aqui da Grande Praia do Canto, que a gente fala, que pega vários bairros, mas principalmente ali na associação, que era Cezinha, Serjão, Cassinho, Flávio Salles, né, outras pessoas que à época estavam lá conosco. E a gente debateu muito sobre quem seria o nome para representar a região da Praia do Canto, quem seria o nome para disputar a eleição pela Regional 5. E sondaram meu nome, mas eu me achava ainda um pouco novo para disputar a eleição. Eu tinha 25 anos de idade. E a gente decidiu escolher o nome do Leandro Piquet, né, o delegado Leandro Piquet, como um nome preparado para vir a vereador. E aí me ofereceram essa posição de coordenar a campanha do Piquet. E eu fiz isso com muita dedicação, muito zelo. E ao mesmo tempo foi quando o Lourenço se candidatou a, deputado, ou a prefeito. Eu já conheci o Lourenço desde 2018. Falei isso, inclusive, hoje na Câmara. Muitos ali ficam falando, bradando coisas de apoio ao prefeito. E eu sou o único vereador hoje que está com ele desde 2018. É porque muitos na época de 2020 estiveram com ele em outros partidos, não estiveram com ele, estiveram outros candidatos, 2024 mesma coisa. Então eu o conheço desde 2018, quando a gente fazia movimentos iguais ao seu em Jardim da Penha, eu fazia na Praia do Canto, na parte de segurança pública, e o Lourenço já era deputado estadual. Inclusive, vocês são formados pela FDV, né? Pela FDV também, pela mesma faculdade. Então eu já o conhecia e aí eu somei esforços para ajudar tanto o Piquet quanto o Lourenço em maio, né? 3 de maio eu lembro uma primeira reunião, se não me engano, naquela casa onde tinha as reuniões de 2020 e ele tinha 3% das pesquisas, né? Intenção de votos. E aí ninguém queria estar, né? Eram poucos. Mas a gente foi acreditando nos dois projetos e os dois saíram vitoriosos. E aí o Lourenço me chamou para compor o quadro da prefeitura.
Daí eu caminhei, né? Você sabe muito bem que a gente criou mais relações ainda, trabalhando com essa área de segurança pública. E eu queria perguntar isso mesmo, a sua experiência, né? Você trabalhou quase 3 anos e meio na Prefeitura de Vitória, e aí você teve uma experiência concreta com gestão pública, passou pela Segov, inclusive, Isso. e também nesse período você assumiu o Conselho Municipal de Segurança como presidente geral, né? E também na região 5, que é uma região também que tem muita demanda de segurança. E acredito que você aprendeu muito, que trabalhar com segurança voluntariamente é um desafio. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência na Prefeitura de Vitória e também no Conselho Municipal de Segurança, que eu acho que te deu uma boa visibilidade, inclusive na eleição da Regional 5, na segunda. Foi uma eleição muito disputada e eu acho que deu uma força muito grande naquela eleição, com toda a disputa nos fortalece. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência sua na gestão pública. Claro. Drazão, foi um laboratório de vida para mim que foi essencial. Eu caminhei e rodei algumas secretarias, Central de Serviços, Secretaria da Fazenda, na gerência de PPPs, parceria público-privado, e na Segov, na Secretaria de Governo. Então eu tanto aprendi na articulação política, no diálogo, que é fundamental para qualquer área da vida, né? O diálogo, sem o diálogo a gente não faz política, de jeito nenhum. Saber conversar e dialogar com os diferentes para a gente construir um senso de entrega para a população. Então, na Segov eu aprendi muito isso. E, principalmente, eu não posso, né, deixar de falar que foi realmente um fator primordial e preponderante para a minha eleição como vereador, o mandato enquanto presidente do Conselho de Segurança. Primeira eleição em 2021 eu tive, já não me recordo, acho que 89 votos, 89 votos. Foi uma eleição que ainda estava se criando esse fenômeno do Conselho de Segurança, que foi um fenômeno social que a gente não entendeu, político, que as pessoas estavam ali se candidatando a um conselho que ninguém conhecia muito. E quando eu presidi, a gente começou a fazer muitas agendas, entrega, rodar com a guarda, debater política pública, lançar livro, inaugurar agendas. E aí todo mundo se interessou, né? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. E aí a eleição do Conselho de Segurança de 2023 foi a maior eleição de conselhos não remunerados da história da cidade. Somado a todas as eleições das 9 regiões, foram 3 mil e poucos votos. Eu tive a maior votação da história, né, de conselho não remunerado, 499 votos. E foi através de uma disputa com outro personagem importantíssimo da política, técnico, amigo, que é o Leandro Molim. Então a gente fez uma disputa saudável, sadia, que os dois cresceram ali profissionalmente. E aí com essa eleição findada, acabou a eleição, continuei trabalhando nessas pautas. Me lancei pré-candidato a vereador. E aí daí que foi onde saiu, eu acho que essa força também, para eu ir para a rua, dialogar com as pessoas. Mas também eu não posso esquecer da parte técnica, né, Andrezão? Da parte da FDV, da faculdade onde eu me formei. Fiz 3 pós-graduações e virei professor lá também. Então eu estou há 4, 5 anos ali como professor. E essa oportunidade me fez crescer muito também profissionalmente.